Olá a todos, Agostinho Brito, FRN, para a videoaula de programação em C++. Nessa videoaula nós vamos ver um conceito chamado de tratamento de exceções. Para que serve tratamento de exceções? Alguns exemplos de como usa, como a gente trabalhar, em que situação escolher e por que ela é importante no contexto da programação na sua linguagem C++. A nossa pergunta, a nossa motivação de trabalhar com tratamento de exceções é no que se chama de tratamento de erro. É uma coisa bastante comum nas linguagens de programação. É quando determinados erros ocorrem, determinadas condições ocorrem que normalmente não produziriam erro, mas em algumas situações específicas o erro acontece. Veja, por exemplo, esse pequeno exemplo que a gente está mostrando aqui. Nós temos um caso de uma média harmônica que você quer calcular entre duas variáveis e a média harmônica é dada por essa expressão aqui. Você recebe dois números em ponto flutuante e devolve um terceiro, que é o resultado dessa equação, que é a equação que calcula a média harmônica entre os dois. Normalmente, a média harmônica produz um valor válido, um valor resultante como retorno, mas há uma condição onde isso não produz algo legal, que é quando A igual a menos B. Nessa condição de A igual a menos B, o que vai acontecer com essa divisão? A divisão vai restar com um valor indeterminado, que você tem uma divisão por zero, produziria aí um infinito. Então, dependendo da máquina que está executando, ele pode retornar esse valor na forma de um infinito, pode fazer com que o programa finalize. Então, como se trata esse tipo de erro? Em C, é bastante comum quando as funções trabalham com esse tipo de problema, você tomar algumas decisões do que é que se pode realizar. Uma delas é torcer para nunca acontecer, coisa que não é razoável, Você não vai fazer isso em programação. Principalmente um programa que você vai colocar em produção, que vai tomar alguma decisão sobre algum tipo de sistema físico que esse programa está controlando. Mas existe a opção de você criar a função ou reescrever a função para que ela lide com códigos de erro. Por exemplo, deixa eu abrir aqui no VS Code que a gente consegue mostrar melhor. Por exemplo, você poderia escrever a média harmônica assim: int média harmônica float A, float B, float média. E fazendo com que a média fosse retornada da forma desse ponteiro. E o que seria esse int aqui do retorno? Se A igual a menos B, retorne menos 1. Se não, você calcula a média, armazena em média e depois retorne 1, por exemplo, simbolizando que a função calculou corretamente a média e ela encontrou uma média válida, que é a média harmônica, que é o caso onde o A é diferente de menos B. Então essa é uma solução. Esse tipo de valor que você retorna para a tua função, ele pode vir no retorno da função, ou também você poderia trocar, pegar esse valor da média, retornar aqui e colocar o código de retorno como uma das variáveis na forma de um parâmetro. Isso aqui é chamado de código de retorno, ou return code. Esses códigos de retorno são usados para os programadores tomar decisão para saber se as funções estão funcionando correto ou não. Algumas funções, por exemplo, não têm código de retorno. A função sqrt, por exemplo, da biblioteca libc, ela não tem código de retorno. Se você passar uma raiz quadrada de um número negativo, ela vai provocar um erro e o programa finaliza devido ao erro que aconteceu. Então, uma outra opção, além do código de erro, é você finalizar o programa com exit. Se porventura aconteceu algum tipo de problema, em vez de você retornar um código de erro, você sai do programa. Deixa a função da forma que ela foi programada para trabalhar originalmente e aconteceu o erro, sai do programa. Mas isso também não é muito razoável
justamente quando o seu programa ele não pode parar de funcionar. Então, há uma outra opção, né? Essas são as duas opções que você tem geralmente em C, mas em C++ você pode fazer o que se chama de tratamento de exceções, ou exception handling. O tratamento de exceções em C++ ele é feito com três palavrinhas reservadas. A palavra try, que é um comando do C, o catch e o throw. Essas três palavras reservadas, quando elas operam em conjunto, elas permitem que a função opere da maneira normal no trecho onde você espera que aconteça algum problema, e caso um erro aconteça, você pode desviar o fluxo do seu código diretamente para o local onde o erro está acontecendo. Então aqui a gente vai mostrar o uso do try, catch, throw, que são é o que se usa em tratamento de exceções, para esse programa da média harmônica. Nós vamos mostrar aqui na forma do exemplo, é mais fácil de explicar. Depois a gente vai detalhando o que é que acontece. Veja só, o problema onde pode acontecer o cálculo da média é justamente na chamada da função média harmônica. Normalmente, se o valor de A e o valor de B forem valores válidos para o cálculo de uma média harmônica, o programa funciona normalmente. Então, o que você quer ou espera que aconteça nas condições normais é que essa linha de código aqui seja executada e ela finalize normalmente. Quando você tem uma situação como essa, você vai preparar o processo para lançar a exceção dentro de um bloco try-catch. O bloco try é o pedaço de código ou trecho de código dentro do qual poderá ser lançada uma exceção. Lançar a exceção você vai usar a palavra reservada throw para pegar o tipo do dado que vem adiante e oferecer esse dado ou lançar o dado para que um dos blocos catches que aparecem alinhados com esse try trate aquele dado que você está lançando. Então disse que isso é o lançamento de exceção. Nas condições normais, esse bloco, essa linha que aparece aqui com o C alto da média harmônica, ela funciona normalmente. E dessa linha de código você pula direto para essa linha aqui de baixo. Mas como você está verificando se existe alguma exceção para ser lançada, o que vai acontecer quando uma situação indesejada acontece, que é quando A igual a menos B? Você vai para dentro da função. Quando A igual a menos B, ou A mais B igual a zero, o que acontece é que o seu denominador é nulo, você não pode fazer o cálculo. Nessa situação, você executa a chamada desse comando com a palavra reservada throw e passando um dado adiante. O throw ele é um operador aqui do C++, ele lança um dado, lança a exceção, e esse dado que ele está lançando, essa exceção que ele está lançando, é a exceção ou é o dado que você vai fornecer para informar o tipo de erro e como o erro aconteceu. Aqui, por exemplo, né, a informação do tipo de erro que está acontecendo, eu estou lançando na forma de uma exceção onde o dado que está sendo lançado é um dado do tipo ponteiro para const char. Esse dado que está sendo mostrado aqui é um ponteiro para const char. Ele não pode ser alterado, né? Então o tamanho dele é fixo. E quando você lança o ponteiro para const char, para onde é que o fluxo de código será direcionado? Você vai sair daqui diretamente para o catch que vem associado ao try, que lida com aquele tipo de dado especificamente. Então aqui você tem o ponteiro para const char que está lidando com aquele tipo que aparece. Deixa eu pegar aqui o exemplo, né, para a gente tratar, que é esse programinha que está aqui, né? Vamos botar o programa para rodar, para executar, para a gente ver o processo acontecendo. Deixa eu compilar o programa. Compilou, ponto, barra harmônica. O programa espera que eu entre com duas variáveis A e B. Se eu entrar com 3 e 4, ele executa o código normalmente. Então, ó, entrou com 3 e 4, ele calcula a média harmônica, mostra a média harmônica. Lá na função da média harmônica,
ele mostra essa mensagem, calcula o resultado da média harmônica e devolve o resultado da média harmônica para o programa principal. Então, no fluxo normal do programa, sem a ocorrência do erro, a chamada da média ela é muito legal, porque você passa os argumentos e ele devolve o valor, não precisa de código de erro algum. Então, executou a média harmônica, mandou essa mensagem aqui na telinha e o programa finalizou. Agora vamos ver o que acontece quando eu coloco dois valores, 3 e menos 3. Né? A mais B igual a 0. Olha o que aconteceu. Ele foi executar a média harmônica. Quando foi executar a média harmônica, verificou que A mais B era igual a 0. E chegou a essa conclusão. Denominador nulo. Essa mensagem foi lançada, essa exceção foi lançada e olha o que foi mostrado na saída. Aquela mensagem. O que aconteceu com essa mensagem passou aqui e essa outra passou aqui, que tinha na média harmônica? Elas não foram executadas. A função não retornou, essa mensagem não foi executada, essa daqui também não foi executada. O fluxo de código, atenção que isso é muito importante, ele é desviado diretamente para o bloco try, para o bloco catch que vem associado com o try imediatamente anterior. Então, esse catch, ele captura a exceção. Essa é a simbologia que a gente usa, né? É a sintaxe. O catch capturou a exceção. Quando ele capturou a exceção, essa exceção ela veio guardada aqui dentro desse E, né? Dessa variável E, que é um ponteiro para const char. Ele está apontando para esse const char que está guardado lá no stack. E aí você guarda, né? Você tem aí o erro sendo mostrado, que é o denominador nulo, e o programa finaliza. Então essa é a ideia do tratamento de exceções, é você não modificar o comportamento da função, mas permitir que a exceção ela seja lançada e o tratamento dele seja feito de uma forma bem mais elegante do que com o uso de códigos de erro. Se você for programar em C, é código de erro, não tem outra saída, né? Pelo menos que eu conheça. Agora, em C++, se seu compilador for um compilador C++, há a opção de você trabalhar com os tratamentos com tratamento de exceções. Então, essa é a ideia geral do conceito de lançar exceções ou tratar exceções em C++. E essa é a sintaxe completa, né, dos comandos try-catch. O throw ele vai receber sempre um tipo. Pode ser um tipo, pode ser uma variável que você está lançando, mas o importante é que no bloco try você vai colocar os códigos passíveis de condições excepcionais. Aquilo que pode dar problema e a função que você criou suporta tratamento de exceções, é aqui que você vai lançar. Seguido do try, você pode ter um ou mais catches. Os catches eles têm que ser de acordo com o tipo que a sua função poderá lançar, do tipo de exceção que a sua função poderá lançar. E existe um último bloco, um bloco chamado bloco do catch default, a exceção default, que ela é ativada quando nenhum desses outros tipos de dados casa com o tipo que você está fazendo. É importante que esse cara esteja aí. Vamos ver o que acontece, por exemplo, quando você coloca essa situação. Em vez de ser um char, um ponteiro para const char, que é o tipo do dado de um literal como esse, você coloca um const char. Deixa eu salvar, recompilar o programa e vamos executar. 3 e menos 3. Olha o erro que aparece. O programa foi finalizado após ser lançada uma instância de ponteiro para const char. Programa abortado. Portanto, se você tem uma função que lança uma exceção de um tipo e você não tem o catch que trata aquele tipo, o programa finaliza, ele é abortado imediatamente. Então, se você vai lidar com tratamento de exceções, tem que ter esse cuidado. A função lança uma exceção, procure na documentação da função qual é o tipo de exceção que ela lança. Mas, se você tiver esse bloco aqui, que é o da exceção default,
você pode, 3 menos 3, você pode tratar essas exceções que são desconhecidas, tá? Então essa é a ideia por trás do tratamento de exceções e trabalhar com esses blocos desconhecidos. Entretanto, o C++ possui também uma classe especial chamada Exception, que você pode utilizar para criar suas próprias exceções, o seu próprio procedimento de tratamento de exceções. A maior parte das bibliotecas de programação em C++ usa essa classe para que os programadores possam criar sistemas de tratamento de exceção que mostrem os erros e de forma unificada. A classe Exception, ela provê um método chamado what, que devolve um ponteiro para const-char. Ele é um método virtual, ele tem que ser implementado, né? No processo de herança ele pode ser sobrescrito. E esse método what é ele que devolve um ponteiro para const-char dizendo a mensagem que gerou aquele processo de exceção. Normalmente, o tratamento de exceções ele é feito, né, quando acontece um erro, os programadores precisam saber exatamente que tipo de erro aconteceu. E a forma mais comum e mais simples de você identificar o que tipo de erro aconteceu na sua exceção é através de uma mensagem. Então, a mensagem que você vai lançar é essa mensagem, né? Por exemplo, lançou a exceção nesse método que você vai implementar para a sua classe. Então, a sua classe que você vai utilizar para fazer o lançamento das exceções, ela será tratada quando uma referência para essa classe exception for lançada. Portanto, se você tiver no bloco try várias possibilidades de lançamento de exceções de tipos diferentes, oriundas de situações diferentes, o mesmo catch pode ser usado para capturar todas elas, porque você trabalha com a ideia da herança. Então a classe exception está aí para isso. E o método what ele precisa ser implementado porque a classe exception, né, como ela é a superclasse, espera que esse método esteja lá para que ele possa ser executado. Então a referência é repassada e aí você executa lá o teu código. Aqui tem um pequeno exemplo em C++. Aqui foi o exemplo que a gente estava trabalhando em outra aula. Aqui tem um pequeno exemplo em C++, onde você tem a sua classe exception lançando uma exceção. Aqui, ó, você lança a exceção exception do objeto. Lembrar que a exceção não precisa ser só um tipo de dado ponteiro para const-char, ele pode ser lançado de qualquer tipo, desde que você tenha o catch correspondente para pegar. Eu tenho só um catch aqui para capturar essa exceção, e aí a exceção é lançada dessa maneira. Vamos compilar esse código, G++, deixa eu ver como é o nome do código aqui, exception.cpp -o exception .exception. Aqui está, né? Lançou a exceção. Então, precisou fazer exceções personalizadas, você vai fazer isso com essa classe exception, criando suas próprias exceções. Então, se você tiver exceções que precisam ser lançadas de vários objetos diferentes, você pode lançar a exceção e pode implementar mais coisas aqui na sua classe exception para tomar decisões sobre o tipo de exceção que foi lançada. E aí essa é a utilidade, né? O método what tem que ser provido porque ele retorna essa causa da exceção. E aí fechamos, né, esse conteúdo de programação orientada a objeto sobre tratamento de exceções. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho sobre o assunto. Se tiver mais interesse e dicas sobre esse conceito, passa para a gente que a gente tenta prover alguma videoaula sobre o assunto. Valeu, tchau, tchau. Até outra oportunidade da gente se encontrar com vocês aqui no canal.